Agora já está a gravar, Rui. Olha, eu estou-te a ver muito desfocado, mas estou-te a ver. Mas acho que as tuas expressões devem, neste episódio, exagerar. Exato, exagera, que é para eu conseguir ver que eu estou. Tentarei. Boa. Então, Está olá, preparado Rui. então? Então é assim? Isto já está a gravar? Já está a gravar? Já. Tens a certeza? Está a dizer gravando. Então, que já consegues ver qualquer coisa. É, porque é os símbolos. É os símbolos que reparem pessoas. O que uma pessoa faz para não usar óculos. Exato. Opá, confesso, eu detesto usar óculos e tive preguiça de pôr lentes de contacto hoje. Pronto, então, olha. É A assim, agora. experiência é ver como é que se vive sem nada no olho. Uhum. É tipo, não vejo um boi. Obrigado pela parte do boi que me toca. De facto, o meu signo é touro. Não sei se Exato, era, eu sabia isso. não sei se era aí que tu querias chegar. Era, Ruizinho, Era, era era. mesmo isso. Era só Ou chamar então o era só tourinho. és uma besta. Eram as duas hipóteses. És o meu tourinho preferido. Olha, agora que estamos com esta aventura de ter vídeo, Sim, nós arranjámos maneira de ter vídeo de qualquer maneira, nem que seja exato. no Zoom, não é? Nem que seja no Zoom, não nos interessa. Se tivermos duas pontas do mundo, a gente arranja maneira. E Pronto. certo, e certo. Ok. Não é o caso, mas estamos longe na mesma. E tivemos aqui uns percalços, já não temos episódio há algum tempo. Exato. Pedimos desculpa Mas. pelo facto, há aquelas 4 pessoas que costumam ouvir o podcast, esses ouvintes fiéis que nós sabemos que temos, vocês Exato. sabem quem são. Exato. Eh, Mas estamos aqui, de sim, volta. mas nós amamos mesmo as pessoas que não nos ouvem. Ai, sim, toda a Sim, gente. é. A toda a gente. Ah, estava a mentir. Eu estava a Olha, mentir. mas uma coisa importante, então, para já, este mês de setembro, Rui, temos uma celebração extraordinária. Fazemos 10 anos de podcast. Muito, Isto é muitos fantástico. parabéns. Muitos Parabéns parabéns. para ti Não, também. não, parabéns para ti. Então, fazemos 10 anos de podcast, com percalços pelo meio, é verdade, assim, às vezes alguns intervalitos, mas cá nos mantivemos e cá estamos ao fim de 10 anos. E olha, que venham mais 10 ou 20 ou 30, não interessa. Nós vamos vendo Isso. década a década. Uhum, uhum. E para celebrar estes 10 anos, nós vamos fazer um evento ao vivo no dia 26 de outubro, certo? Certo, Eu até vou agora recorrer está à tudo minha bem. memória. Até agora está tudo bem. Pronto, 26 de outubro, portanto, vamos lançar o programa em breve nas nossas redes sociais e newsletter e etc. Vamos contar com o apoio da Ousar Crescer para o podcast Ousar Ser, que é uma academia de desenvolvimento pessoal em Miraflores. Então vamos lá fazer o nosso evento ao vivo. E olha, eu estou aqui num entusiasmo brutal. Nós fizemos um, não foi? Foi na Feira Popular, na Feira do Livro, não foi? Foi o Fizemos um único ao vivo. episódio na Feira do Livro, sim. Exato. Então, olha, estou aqui cheia de curiosidade e vontade e entusiasmada. Sim, e aquilo, o evento não vai ser só a gravação do podcast ao Pois vivo. não. De manhã vamos ter uma caminhada ali no Parque do Jamor e a seguir vamos ter piquenique, isto para quem quiser. E depois da gravação ainda teremos um beberete, como diz a doutora Rossana. Teremos Como é um que se diz? beberete. Não é beberete? É, Cocktail? é um Não. coquetel, é o que tu quiseres, mas eu achei graça. Lanchinho. Sei É um lá. lanchinho, só que lanchinho, se calhar o pessoal ainda vem com aquela trazer uma marmita para levar Exato. coisas para Um bocadinho casa. Por isso, infantil, não é? Pois. beberete é ingestão de licores, ou seja, pode haver Ah, licores. ok. Por isso, se quiserem, poderá haver licores, ou Ok. suminho, ou qualquer coisa Pronto. assim. Quer Bom, dizer, eu estou pronto. mesmo a ver a Rossana a levar daqueles Yogi Tea, que é o que ela Olha, muito houve uma gosta. altura que tu bem gozavas comigo do vinho do Porto. Lembras-te há uns anos atrás que tu dizias que eu bebia vinho e que por isso é que ria desta maneira? Afinal, não. Eu deixei de falar nisso, tu é que não deixaste de beber. Por acaso há bastante tempo que eu não bebo. É, Quem por sabe acaso, nesse dia vai um portinho para é tal celebrar. coisa. Como é que é, como o outro que dizia, não é? Tenho boas e más notícias. Então qual é que foi a boa notícia? Boa notícia é que deixei a garrafa de vinho do Porto. E a má notícia é que não sei aonde. Pronto, é por aí, é por aí. Sim, senhora. E Muito bem. então, dia 26 de outubro, marquem na agenda. Para quem tiver mais disponibilidade, será de manhã o Amanhã à passeio, noite. a caminhada e depois o piquenique e depois a gravação de podcast ao vivo e depois o beberete. Para quem só tiver hipótese de ir
à gravação do episódio ao vivo. Será, penso que às 3h30 ou 4 da tarde. Sim, Mas pronto, como a Rossana disse, vamos ter esses programas todos divulgados nas nossas redes sociais. exatamente. Pronto. Pronto, agora já despachamos isso. Agora já despachámos isso. Agora pronto, o que é que vamos falar? Olha, isto era uma coisa que já me aconteceu, Hum, a mim também, numa sessão em que eu era o cliente, paciente, o que queiram chamar, uhum, e foi uma coisa que também me surgiu em sessão outro dia, estando do outro lado, que é eh, aquilo que me parece é haver uma tranquilidade quando há um diagnóstico. Isto é, no meu caso era quando eu andei a ler um livro há uns anos sobre déficit de atenção e epá, eu tenho isto, epá, eu tenho isto, epá, eu tenho isto. Chego à sessão com o meu psicoterapeuta e digo, eu descobri, eu tenho déficit de atenção. Epá, afinal não é nada de errado comigo, eu estava tão feliz. E o que me foi devolvido foi em que é que a sua vida muda aham, por, por ter um diagnóstico e por ter um rótulo de alguma coisa. sim. E eu fiquei a pensar naquilo. E outro dia em sessão também foi uma questão semelhante, que também foi uma questão também de uma possível ou não um problema neurológico em que a pessoa ficou muito mais descansada de que não havia nada de errado com ela, era só uma coisa que era um problema que ela não, lá está, entre aspas, não tinha culpa, se assim se pode Uhum, dizer. sim, Enquanto se uma pessoa for impulsiva, no meu caso, ou distraída, ou seja o que for, é uma má pessoa. Se lhe for diagnosticado um déficit de atenção, ok, não é nada de errado comigo, existe uma condição que faz com que eu seja assim. E sim. era um bocado batermos aqui o assunto. O assunto. Eu não sei se é questão de uma pessoa, entendo que tu possas ler dessa maneira, e se calhar para ti é. Hum, Aquilo que me ia surgindo à medida que tu ias partilhando, até era mais se eu tenho este problema, eu não consigo controlar. Ou seja, é isso, não é não é culpa minha, portanto, não dá para controlar como se não houvesse esta patologia, esta doença, não é? Uhum, Porque lá está, enquanto é uma coisa que é mau feitio, entre aspas, então tens de trabalhar nisso para mudares, não é? sim. Quando há o rótulo epá, olha, temos Olha, pena, e eu sou assim, tenho isto, portanto eu não sei, ouvindo-te, a mim retirava-me um bocadinho esta coisa então, pá, não tenho assim tanto controlo sobre isto, é portanto isto é isso, uma ou seja, condição e tenho que aprender a viver desresponsabiliza. com isso. De Exato, alguma sem forma dúvida. desresponsabiliza. Ok, não há nada que eu possa fazer, é assim e pronto. Exato, ou mesmo que haja, é uma desculpabilização, não é? Eu sou assim por causa disto, não é? Pronto, essa é uma parte. Sabes que eu houve uma vez que também me aconteceu isso e foi muito interessante eu ter sentido isso na pele. Porque eu acho, pronto, não há nada como sentirmos as coisas na pele, não é? Que é, uma vez fiz um exame, eu não sei se chamar neurológico, mas sim, ao cérebro, com aqueles capacetes engraçados que se metem na cabeça. Um, e fizeram uma leitura ao meu cérebro e então verificaram que eu tinha as funções executivas sobredesenvolvidas. Portanto, havia um desenvolvimento excessivo destas funções executivas. Que por um lado é fantástico, não é? Porque é tipo, ok, isso explica porque é que para mim é tão fácil estar sempre a planear, programar, fazer, concretizar, etc. Mas depois com um senão, não é? Que é essa parte está subdesenvolvida porque há outra que ficou subdesenvolvida e para mascarar outra, não é? Pronto, ele tinha a ver de facto com a amígdala, mais em alerta e tal. Pronto, um cérebro nitidamente com trauma, digamos, nada de mais. Mas pronto, mas isto veio explicar muita coisa que me apaziguou, no sentido da compreensão, não é? Por isso é que eu sou assim, por isso é que isto acontece, Ou seja, eu acho que a parte explicativa, porque o rótulo, o nome da patologia, traz uma explicação para uma série de coisas, não é? Que é isso que tu podes dizer, não é? Então não sou má pessoa, então não é mau feitio, então. Pá, é uma condição, não é? É como ter um braço mais curto do que outro. Quer dizer, por muito que a gente diga, devias ter os dois braços iguais, para seres uma pessoa normal, digamos assim,
Olha, mas tenho Sim, mais mas força aí não com. podes dizer, mas é porque não te esforças. Na questão do Exato, braço, imagina dizer, se tu te exato, esforçasses, tu até tinhas dois braços iguais. Tu é que não exato, queres. exato. Portanto, a partir do momento que te dizem, olha, tu tens déficit de atenção. Ah, então não é uma questão de eu me esforçar, é que eu tenho Então mesmo olha, estou-me a dificuldade. borrifar para toda a gente. Do Pronto, género, claro. qualquer. A questão é essa, é ao mesmo tempo Pois. que é, como é que isto nos traz paz e faz-me pensar noutra coisa, é como é que não nos aceitamos sem o rótulo? Ou seja, como é que, não é isso, como é que é mais fácil eu aceitar-me com um rótulo? Ou com um diagnóstico de alguma coisa que de alguma forma me traz ok, eu não tenho que me esforçar por ter um braço mais comprido que outro, ou ter os braços do mesmo tamanho, porque lá está, eu não consigo fazer nada. Sim, eu não sei se é esse o não tenho que me esforçar, porque, por exemplo, no meu caso veio-me uma sensação também de muita impotência, não é? Que é fogo, pá, a sério? Então, mas se o meu cérebro é assim, como é que eu vou fazer? Estás a ver? Ou seja, porque Mas em lá está a mim, função executiva logo a trabalhar. pois, exato, e em mim existe uma grande vontade de melhorar, de crescer, de mudar, portanto. Vou para aquele lugar, ok, por um lado justifica e apazigua, portanto, passa do desconhecido para o conhecido, e isso em todos nós apazigua, porque o pior é de facto, e muita gente se queixa disso, que é tem mal-estares físicos e os médicos não conseguem identificar qual é o problema. Isso é de uma angústia terrível. Portanto, pode ser uma coisa muito grave, como pode não ser nada e passar com o tempo. E, portanto, enquanto não há diagnóstico, também não há o que é que eu posso fazer com isto, como é que eu posso cuidar disto. E estar nesse desconhecido é muito desconfortável. Portanto, a partir do momento que passamos para um conhecido, a ansiedade baixa. Mas depois pode vir, depois vêm os nossos padrões ao de cima, não é? No meu caso, de facto, o padrão é: então, mas eu não tenho poder sobre alterar a cena? Como é que eu então faço isto, não é? E que pode vir uma frustração e pode vir lá está, depois dependendo do caso, não é? Mesmo para o déficit de atenção, acredito que se eu tivesse, ou se me fosse diagnosticado, me viria, imagino eu, não sei, não é? Mas o pânico de fogo, então, mas e a minha capacidade de foco? E então, mas como é que eu agora vou ler e como é que eu vou fazer e como é que eu vou estudar e como é que eu vou escrever? Estás a ver? Mas a questão é que tu tudo o que tu fazias ou não fazias, já fazias ou não fazias. A minha Sim, questão é essa que é, se imagina que agora eras diagnosticada de facto com déficit de atenção, aquilo que tu já conseguias fazer não ia mudar. Aquilo que tu não conseguias fazer não ia mudar. sim, sim, O que sim. é que, em que é que um diagnóstico mudava na tua vida? A minha pergunta é sempre essa, é o que é que isso vai mudar na vida da pessoa? Pois, efetivamente, sabes, depois com o tempo. Epá, é verdade, não muda. Ou seja, é aprenderes a lidar com. Não, mas não é a lidar com o problema, porque o problema já existia, não é? Isso. É aprenderes a aceitar, ok, isto que tu tens tem um nome. É este teu comportamento, ou este conjunto de comportamentos, ou de sentimentos, ou de o que for, tem um nome. Portanto, é tipo, não estás sozinho. Também pode trazer, não estou sozinha nisto. Há mais gente assim, não é? E eu acho que a forma melhor de nós lidarmos com isso é de facto percebermos, ok, eu não estou sozinha nisto, há mais pessoas assim. hum, Visto que isto agora tem um nome, o que é que está ao meu alcance para melhorar ou para usar isto, em função de algo bom, não é? A mim, por exemplo, ajudou-me, de facto, a pensar, ok, eu tenho aqui, isto traz-me algumas déficits, algumas deficiências, digamos, não é? Mas traz coisas muito boas, não é? Quer dizer, de facto, eu não vou perder essas qualidades. Portanto, a questão é como é que eu posso ir potenciando as outras que não se desenvolveram, não é? Ou que estão. É aquilo que eu ainda hoje vi esta expressão num grupo que era tipo, é como se tivéssemos músculos atrofiados, não é? Ok, então nesta patologia, qual é que é o músculo que tu tens atrofiado? E eu quero acreditar, não sei, em todas as patologias é assim, acredito que não, mas em certos rótulos ou em certas patologias, se calhar treinando um determinado músculo até consegues melhorar um pouco.
Estás a ver? O facto de teres o diagnóstico ajuda-te a orientar este foco para o que é que eu posso melhorar aqui, não é? Hum, Pá, é um bocadinho aquela questão da visão. Eu, por exemplo, nunca fiz isso, mas falando agora que estou sem óculos e que não estou a ver nada à frente, estou-te a ver assim um bocadinho desfocado. Mas dizem que para quem tem determinados problemas, com determinados exercícios oculares, treinando o nervo óptico e não sei o quê, que a coisa pode melhorar. Portanto, sabendo qual é que é a questão e qual é que é o problema, digo, ok, mas eu posso fazer determinados exercícios para isto melhorar. E eu acho que essa deve ser a grande função de termos um diagnóstico. Quer dizer, há diagnósticos que necessitam de medicação também, não é? Portanto, nesse caso também é bom ser medicado para poderes pá, ter acesso aos recursos que o teu self tem e que às vezes a patologia apaga tudo, não é? Por exemplo, estou-me a lembrar, sei lá, da bipolaridade ou até mesmo de esquizofrenia. Uma pessoa com medicação dentro de um espectro ainda que consegue ficar funcional, é isso, consegue ter uma vida minimamente funcional, não é? Sem medicação aquilo é terrível. Mas quem diz patologias mentais diz outras. Sim. Diz Não, outras. mas o que eu estava a dizer é mais nesse sentido de pessoas que não têm, lá está, um grau de patologia assim Sim, tão disfuncional. elevado como uma Pois, esquizofrenia, eu exato. percebo, mesmo a bipolaridade, a questão da medicação. Agora, estados de ansiedade, não é? Sim, Imagina, se a pessoa chegar e o técnico estiver à frente e disser, ok, eh, diagnostiquei-a com transtorno de ansiedade, ok, ok, eu agora tenho um diagnóstico, ok, agora isto, de alguma forma, algumas pessoas isto acalma-as, porque pelo menos na minha experiência e também pessoas à minha volta, o haver um diagnóstico, até há pessoas que dizem que, imagina, estão com febre, vão ao médico, o médico receita coisas e exato, automaticamente as pessoas começam-se a sentir melhor. exato. Porque, como tu dizes, existe de facto essa coisa, eu agora já sei o que é que tenho, já vou ser medicado, mas na prática, entre eu sair do médico e tomar os medicamentos, ainda não aconteceu nada. Mas de facto é que a maior parte das pessoas, ao saber o que tem, sente-se melhor. Sim, e repara, de tal maneira que muitas vezes os próprios sintomas aliviam imediatamente, só saber o que é que se tem já alivia, porque grande parte dos sintomas, independentemente da patologia, são de foro, são de ansiedade, e só a ansiedade do desconhecido, e portanto Uhum. logo aí alivia. E depois há outra coisa muito interessante, que eu sei que é polémica, mas pronto, cada um de nós acho que tem direito à sua opinião, não é? Que é a questão da medicação, que é a partir do momento em que eu tenho um diagnóstico de ou depressão, ou ansiedade, ou o que for, então se eu tenho este diagnóstico é porque é uma doença e, portanto, vou tomar medicação. Pronto, e Uhum. nós sabemos que o DSM, que é como é que a gente pode dizer, o livro que A enciclopédia classifica. das Hã? doenças psiquiátricas, não Exato, é? portanto, é a classificação das doenças Uhum. psiquiátricas que vai mudando, não é todos os anos, mas vai mudando e não é por acaso, não Já é? vai no DSM-5, não é? Vai no 5 já, já há alguns aninhos, não sei bem qual é que é, Sim, é de quando é 2000 que é. e Sim, sei mas lá. pronto, já tem uns aninhos, portanto, é uma classificação feita em termos internacionais nos Estados Unidos, e que serve para Uhum. depois a classificação noutros países também, pelo menos do Ocidente. E o que é que acontece? Que, por exemplo, há determinados estados que eram considerados patológicos que agora já não são e vice-versa. Portanto, quando E o coisas que são médico. agrupadas, que estavam separadas, e aquilo está sempre a Exatamente, mexer, portanto, como tu quando dizes. um médico psiquiatra te faz um diagnóstico, não é? Ou mesmo um psicólogo faz o diagnóstico, consoante os critérios que estão hoje em curso, Uhum. eh, vai, podes ter acesso à medicação ou não, mas isto é considerado uma patologia hoje que não era há 2 anos atrás, ou não Claro, vai claro, ser daqui claro. a 2 anos. E Uhum. portanto, isto também, sabes, é assim, e o ser humano é igual agora e é igual há 100 anos atrás. Portanto, porque é que o luto era considerado uma patologia e já não é ou vice-versa?
A homossexualidade era considerada uma patologia e já não é. Há coisas que vão evoluindo na nossa, não é? Na nossa, enfim, forma de ver as coisas, mas há outras que eu acho que vão evoluindo, não é? Sim, Porque hoje isso, em isso faz dia, lembrar uma frase que eu encontrei, por isso é que estava aqui à procura, e encontrei, que é: saúde mental é ter alguém para amar, um sítio para viver e algo para fazer. Uma mulher que está deprimida por estar numa relação abusiva não precisa de Prozac, precisa de um porto exato, seguro. E exatamente. esta questão às vezes lá está, é polémica nesse sentido, porque ela está deprimida, o Prozac até pode ajudar, mas primeiro que tudo aquela mulher precisa de sair do sítio onde está a ser maltratada, não é? Sem dúvida, e a questão é essa, é que eu acho que a medicação hoje em dia, e claro que eu não digo que é para toda a gente, nem que não é generalizar, mas grande parte da medicação hoje em dia é para tu aguentares a vida tóxica que tens. E E, isto é perigoso, a meu e é ver. prescrita por muitos médicos de clínica geral, que as pessoas Exatamente, chegam lá, ok, ó doutor, eu agora não estou a sentir exatamente. muito bem por isto ou por Sim, aquilo. além disso, não é? Que depois vamos para os médicos de clínica geral em vez de irmos para os médicos com a Sim, o respectiva psiquiatras. especialidade, pá, que é o que é, não é? Pronto. E isto vai mascarando coisas, não é? Porque eu lembro-me de uma cliente minha me dizer que queria e que tinha ido ao psiquiatra para ter, aqui já há muitos anos atrás, para ter medicação porque a avó tinha morrido. Pá, é assim, é um processo de luto, há que viver a tristeza, é verdade, a pessoa pode ficar numa tristeza Mas não tem profunda, tempo. mas não é tipo, eu tenho que ir trabalhar, eu não tenho tempo para chorar, tenho que tomar medicação. Eu sei que a vida hoje está um bocadinho complexa e nem toda a gente se pode dar ao luxo, não é? De dizer, olha, agora vou ficar uma semana em casa para viver este luto. Ao mesmo tempo, é o que é que nós estamos a fazer connosco, com o ser humano, não é? Que é para sermos funcionais, a medicação está-se a normalizar, não é? E portanto, não estamos a cuidar verdadeiramente da parte emocional muitas vezes, chegando a certos extremos de dificuldade, pode desencadear uma patologia, não é? As ansiedades, as depressões ou até mesmo o PTSD, não é? O pós-trauma, etc. Mas isto tem que ser cuidado. Aliás, já está mais do que estudado também as questões, os sintomas pós-traumáticos, o quão importante é a psicoterapia, muito mais do que a medicação, não é? Porque a Sim, medicação até há tapa. estudos que até o exercício tem maior efeito. O exercício físico tem mais efeito Exatamente. que a medicação sozinha. Sim. Exatamente, eu lembro-me uma fase da minha vida em que eu estava muito em baixo e uma querida amiga, também da área, me disse: eu tenho de facto um pavor, um horror à medicação. Pronto, é uma cena minha, tal como às drogas, quando eu era miúda, não consegui meter-me nem nada disso com medo. Isto foi Cheia mesmo de o medo que vontade, me mas não protegeu. conseguiste. Batalha, é o que é. Mas ela tinha-me sugerido isso, disse: Ó Rossana, se calhar acho que podias avaliar a possibilidade de tomares alguma coisa e de ver se isso te pode ajudar e tal. E eu, na altura, aquilo até me disse: epá, isso nunca, não é? Mas depois veio-me outra resposta que me pareceu até bastante inteligente da minha parte e que fiquei contente de ter tido esta consciência, porque eu estava mesmo numa fase assim um bocadinho aflita, que é: pá, ok, se eu for tomar medicação, eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir melhor para fazer o quê? Para trabalhar que nem uma maluca. Eu não me vou sentir melhor para parar e meditar e fazer E exercício físico. contemplar a vida. Exato, porque se eu me sinto bem, eu já sei que o meu foco e onde eu vou investir os meus recursos é naquilo que me apaixona, que é o meu trabalho. Portanto, eu não me quero sentir bem. Eu quero Não me quero sentir fazer. bem. Vamos Não, gravar isso. eu quero é fazer para cuidar de mim. Como é que eu cuido de mim? Eu só vou cuidar de mim, pelo menos numa primeira fase, se eu não estiver bem. Se eu estiver bem, eu não vou cuidar de mim. Se eu estiver bem, não é Se eu estar estiver bem, é se eu bem, não vou estiver cuidar de mim. funcional, não é? Se eu estiver, pronto, porque eu posso estar aparentemente muito bem e completamente desconectada de mim, não é? Então, ok, se eu tornar a minha meditação regular, se eu fizer exercício físico todos os dias, se eu for para a cama cedo, se eu limitar as redes sociais ou os ecrãs, não sei quê, se eu fizer isso tudo, para a parte social, se eu estiver com os amigos, se eu descontrair, se eu for jantar fora de vez em quando, ou ir a um teatro, se eu fizer tudo aquilo que eu gosto de fazer e me faz bem, e se ainda assim eu estiver no fundo do poço, ok, então se calhar eu tenho mesmo que recorrer à medicação. E a verdade é que
eu aí percebi, ok, bora lá cuidar de ti, bora lá fazer aquilo, tudo aquilo que tu não estás a fazer e que, claro, tiras a nutrição a uma planta, ela morre. É tão simples como isso, não lhe vais dar medicação antes de dar, de regar como deve ser. É isso, dás-lhe adubo e não lhe dás água. Exato. Portanto, andas ali a mascarar as coisas, percebes? E a verdade, Rui, é que eu melhorei imenso. E claro que não é, pronto, os desafios da vida desapareceram. Não, não estamos a falar disso. Mas a questão é, por isso é que eu digo, quando nós temos um diagnóstico, também perceber o que é que isto está a dizer sobre mim, no sentido de quais são os nutrientes que o meu sistema está a necessitar e que agora o diagnóstico me está a mostrar, estás a ver? Que te indica que pá, é um caminho de autocuidado. Se ainda assim nada disso funcionar ou continuares mal, é outra coisa, não é? Mas eu acho que isto devem ser indicadores para nos ajudarem, não deve ser tanto para mascarar, não é? Agora, também é importante perceber isto, que é, porque há pessoas, pronto, aqui à minha volta, aliás, a ansiedade hoje em dia quase toda a gente tem, não é? Mas É embora haja, generalizada. exato, quem tenha assim com picos de mais disfuncionalidade, que é, mas eu já sei o que é que me cria ansiedade, é ir para lugares fechados, ou é estar num lugar escuro, ou é ir para lugares abertos, ou é, eu sei o que é que me cria ansiedade. E a questão é, isso pode ser um trigger, mas na verdade há algo muito mais profundo que nós não estamos a ter consciência, não é? Porque não há uma ligação direta, às vezes, Rui, a ansiedade até surge aos 40 anos de um trauma que a gente viveu aos 5. Estás a ver? Portanto, esta coisa dos sintomas e das patologias em que nós sentimos, tá, não estou a falar de esquizofrenia, não estou a falar de bipolaridade, estou a falar de coisas que vão surgindo na nossa vida adulta, não é? Às vezes são despoltadas muitos anos depois da verdadeira causa, não é? Então, há que fazer um trabalho sobre essa verdadeira causa. E há doenças que já não vão desaparecer, mas que atenuam imenso. Por exemplo, o Gabor Maté fala muito do déficit de atenção que ele tem e Uhum. que chegou a ter que tomar antidepressivos e medicação, mas depois fez um trabalho profundo sobre os traumas dele e pronto, e encontrou forma de poder ser um tipo funcional que dá aulas e faz palestras e conferências e escreve livros, ou seja, tudo o oposto como uma pessoa com déficit de atenção seria capaz de fazer, não é? Agora fizeste-me lembrar uma história que eu li há uns anos de aquilo foi descrito num livro, mas falava de um escritor, era a história, Uhum. falava da história de um escritor que de facto quase toda a vida dele viveu com depressão. Sim. E houve uma altura da vida dele que ele decidiu experimentar tomar a medicação e perceber como é que era a vida sem Hum, aquele estado depressivo. uhum. E ele tomou aquilo durante uns tempos, percebeu e deixou de tomar, e ele só queria era saber Sim, o que é que era a vida. E ele que giro. conseguiu mais vezes tocar porque já conhecia, porque ele anterior a ter tomado a medicação, ele não sabia o que é que era a vida sem aquela nuvem negra, Sim, 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 sim. eh, e tornou-se mais fácil depois também de reconhecer, e às vezes, se calhar, o que a medicação, em alguns casos, poderá ajudar é, ok, o normal sentires será mais perto disto. E assim a pessoa também será mais capaz de reconhecer os momentos na vida. Que eu Uhum. acho que muitas vezes o que acontece é, e eu tenho, se calhar por também muitos anos de meditação, eu hoje em dia vou-me apanhando a ser realmente feliz no momentos em que eu não, à partida, quando eles começam, não os estou a reconhecer e depois de repente, ok, olha que bom estar aqui. Sim, sim, E parece que há um prestar atenção diferente, não é? Que pode ser, lá está, através da meditação, pode ser aprenderes a reconhecer porque tomaste medicação, porque e eu também fizeste psicoterapia, porque fazes exercício físico, mas é isto é que às vezes também é necessário de, a partir desses momentos em que tomamos consciência, ok, isto está presente. sim, A sim. realidade neste momento é esta, É mas esta. há mais do que isto. Sem dúvida. E há aqui outra coisa, pronto, que eu acredito que nem toda a gente se identifique, porque acho que isto já tem a ver mais com uma dimensão,
lá está, se calhar espiritual de ver a vida, que é aprendermos a viver com aquilo que nós somos, não é? E de facto, há pessoas, quer seja por traumas pessoais, transgeracionais, o que for, que têm uma certa tendência, eu Predisposição, diria, né? sim. Predisposição. Por exemplo, eu Uhum, noto em mim a chamada depressão endógena. É tipo, ela uhum. está cá sempre. Isto não significa que eu seja disfuncional, ou que eu não tenha alegria, que eu não seja sorridente, que eu não tenha entusiasmo pela vida, por projetos. Mas a verdade é que há momentos em que eu vou para o buraco negro e não queria existir. A sério, e dizer, pá, o que é que eu ando aqui a fazer? Não é? Agora, vou tomar medicação por causa disso? Eu podia, mas até que ponto é que depois é isso? Deixo de ser eu própria? Até que ponto é que eu deixo de estar em contacto com a realidade, não é? Portanto, eu acho que isto é o que eu acredito pessoalmente. Sim, sim, Portanto, não sim, estou a sim. dizer que seja um bolhado para toda Vá, a gente. pessoal, tudo a fazer o que a Rossana Não, não, faz, não, vá. não, por amor de Deus, nem por, nem nada disso. Mas é, para mim é muito mais interessante eu aprender a viver com a minha condição e, e é isso, e estar em contacto com a realidade, sabendo que há dias muito negros e há dias espetaculares, e há dias que são mornos, e pronto, há dias que estou em sobrevivência, há outros que é muito a giro, mas é isso, mas estou-me a sentir, não é? E, acho que isso é mais interessante do que estar a encobrir aquilo que eu sou, e aquilo que eu sou, ok, aqui não entrando em filosofias da nossa identidade, o que é, não sei o quê, porque há a nossa essência, há o nosso self, por aí fora, mas a verdade é que estamos encarnados num corpo, e um corpo tem uma personalidade e tem uma forma de estar e ser, e portanto eu acho que é mais interessante aprendermos a aceitar quem somos e a funcionar, não é? Com as ferramentas que temos e os recursos que temos, do que estar constantemente a combater quem nós somos, Uhum. não é? E há pessoas que efetivamente tomam uma medicação uma vida inteira, Rui, uma vida inteira. E eu pergunto-me se essas pessoas se conheceram verdadeiramente. Mas também é verdade que há pessoas que se estão borrifando para isso, que não se querem conhecer, que é, pá, a vida é outra coisa, não é isto que andamos nós aqui a fazer e que temos estes problemas e crises existenciais e tal. Portanto, eu acho que depende também da forma como nós vemos a vida. Estás a ver? Agora, se eu passo um mês inteiro sem dormir, é pá, se calhar é melhor tomar uma cena qualquer para dormir, não é? Porque o sistema nervoso precisa efetivamente descansar. Agora, que eu queira constantemente fugir da parte emocional e da dor, porque a avó morreu, porque o marido se foi embora, porque fiquei sem automóvel, porque o trabalho é escasso, ou porque não sei o quê, e quero tomar antidepressivos por causa disso, porque estou, não é? Ou seja, a vida está-nos a trazer desafios que, ai, 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 nada me corre bem. Então eu pergunto-me onde é que nós estamos a crescer. Estás a ver? Onde é que estamos a ser resilientes, a propósito também de uma vez termos falado sobre isso, não é? Onde é que está a nossa, o sentido? Porque para mim o sentido da vida passa por aí, não é? Nós Sim, crescermos, ainda outro dia falava com uma pessoa que me dizia que tomava antidepressivos há cerca de 20 anos. imagina. E eu perguntei, ok, mas e acompanhamento psicológico, psicoterapia? Nunca fiz. Mas, Porque é mais prático. Eu espero que fique claro, nós não estamos a defender que não se deve tomar medicação. não, Eu acho que o não. que estamos aqui a partilhar não é a solução para tudo, não Pá, é é? como estares a tomar medicação para emagrecer, mas não fazes nem dieta nem exercício físico. Sim. É, pá, espera, vamos lá primeiro, ou em conjunto, fazer tudo, não é? Sim, mas e é outra coisa que daquilo que tu tiveste aí a partilhar também, e ainda outra dia também partilhei com uma amiga que se eu sendo completamente honesto, os meus estados por defeito são zangado e triste. Uhum. Mas não é a totalidade dos meus Não, dias, de todo, não de é? todo. E fez-me lembrar também uma vez que um amigo meu me disse aquilo e eu acho que na altura não dei tanto valor ao que ele disse. Que ele disse, eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que não são naturalmente felizes, porque é-lhes mais difícil de ser felizes. Há pessoas que
isto não é julgamento, longe disso, que é naturalmente, por circunstâncias de ligações do cérebro, educação, seja o Sem que for, dúvida, são sem dúvida. naturalmente mais felizes que outras. Isto não é uma questão de força de vontade para ser feliz. A quantidade de fatores que vão implicar na nossa felicidade são demasiados para dizermos, ah, não, se eu fizer isto eu vou ser feliz ou vou andar sempre feliz. Não, não é verdade. Não Por é? isso, de facto, é isso, é ser mais vezes feliz. Sim, e há uma coisa engraçada que agora usei o exemplo da alimentação e vieram-me aqui dois pontos. Um deles tem a ver, opá, um livro, caraças, Um livro caraças. The Hunger Habit, Uhum. recente, do Brewer, em que ele, opá, é muito bonito ler aquele livro, pelo menos para mim foi bonito, porque é tipo, se tu tens dificuldade ou problemas com a alimentação ou tendência para engordar, etc., a culpa não é tua. Então esta cena, tipo, Tu é que és guloso e não tens força de vontade e não te exato, mas isso foi o esforças. que eu ouvi a vida toda, estás a ver? Que é tipo, tu és gorda, a culpa é tua, Claro. percebes? Depois tem a E, fardar. epá, pois, e de repente eu comecei a ver as coisas de outra maneira porque houve alguém, lá está, que tem feito estudos e que tem percebido e que tem, que é, não, há fatores genéticos Ah, no meio. Há fatores de facto genéticos, não só fisiológicos corporais, como fisiológicos também na questão da ansiedade e pronto, a mim pode-me dar para a comida, a ti pode dar para fumar ou o que for. E mesmo a capacidade de emagrecer não é igual para toda a gente. Portanto, o teu corpo não é culpa tua, mas isto não significa que tu não devas fazer os possíveis para ter um corpo saudável. Mas a verdade é que eu já reparei isso. Eu acho que não como muito e eu vejo mulheres e homens muito mais magros do que eu a comerem o dobro. E é tipo, sim. fogo, há alguma coisa injusta neste mundo. Não, são corpos diferentes, estás a ver? Uhum. Portanto, é a mesma coisa em termos cerebrais para o nosso estado psíquico. Como tu estavas a dizer, há pessoas que têm mais tendência para viver a vida de uma forma mais leve do que outras. Uhum. E isto serão fatores genéticos, serão fatores de desenvolvimento humano, de uma série de coisas, mas não é culpa tua, não é? E não precisas tomar medicação para tentar fazer de conta ou que tens que ter a vida do vizinho que é melhor que a tua, sempre alegre e não sei o Sim, é quê, não isso. é? Depois é quase essa que às vezes eu sinto, e não só eu, também há pessoas que partilham isso comigo, que é pá, mas porquê é que estás triste? Ou porquê é que estás zangado? Até parece que é quase que fazemos de propósito para estragar o dia dos outros. Claro, Quando claro. na verdade, lá está, quem está bem não tenta estragar o dia de ninguém, Claro que não, obviamente. claro que não. E outro exemplo que me surgiu, que acho que até já falámos também sobre isso, foi a entrevista que o Rick Roll, não, Rick, como é que é? Tu é que Rich, sabes? Rich. Rich, exatamente, não me sempre a enganar. Rich Roll fez ao Jonathan, não, Jonathan, não é Jonathan, Johan Hari, uma coisa assim do género, pronto, eu para Johan nomes sou Hari. terrível. Em que o último livro dele chama-se The Magic Pill e fala sobre aquela medicação que é para os diabéticos, mas que na verdade descobriram. Anda tudo esgotado porque anda tudo a tomar aquilo. Sim. Exatamente, pronto. E então o que é que ele decidiu fazer? Ele, que era assim mais gorduchinho, decidiu tomar aquilo e fazer. Ele é um jornalista que faz investigações no mundo inteiro. Pá, é impressionante a capacidade que ele tem de investigação e depois de escrita. E pronto, então ele fez uma investigação muito profunda sobre esta medicação. Ele próprio tomou a medicação, emagreceu imenso e de facto era a segunda entrevista que o Rich lhe fazia e dizia, pá, eu nem te reconheço, porque ele está mesmo, pois a pessoa muda muito, quando emagrece muito, muda, não é? Pronto, eu nunca vi o Rich, acho que até partilhei contigo na altura, tão irritado, pá, via-se mesmo que ele estava irritado da entrevista, sabes? Estava-lhe mesmo a vir assim os padrões reativos, e ele a tentar se controlar, mas de facto, pá, foi uma entrevista em que, muito, muito interessante, 2 horas e tal, mas porquê? Porque ele tomava a medicação, emagreceu, tomou a medicação, continua a tomar a medicação, mas continua a ir ao McDonald's e ao Burger King. Uhum. Epá, e é tipo, isto não bate a bota com a perdigota, não é? Que é do tipo, então, mas tu estás a tomar a medicação para emagrecer, porque tens problemas cardiovasculares e já foi provado que para quem tem problemas cardiovasculares é pior ser gordo do que ser magro, e então
a medicação é legítima, tudo bem, mas é pá, muda o regime alimentar, porque senão, percebes? São estas incoerências, não é? E estas contrariedades, dá imenso jeito tomar uma Certo. medicação Não, e que. ainda por cima é assim, admito que eu não cheguei a ver a entrevista, mas conhecendo o Rich, isso também toca nos valores do Rich, que é Pois, que ele uma também teve problemas de pessoa, alcoolismo e não sei o quê, não e é? uma pessoa que gosta de, lá está, dessa busca, lá está, constante de uma vida melhor e eh, de face the problem, não é? Sim, Não, sim, não sim, sim, ser, sim. nesse caso, tomar um medicamento. É questão, se ele tomasse um medicamento e não fosse ao Exato, McDonald's, claro. ou eu não estou a dizer que não vá ao McDonald's, pode ir, mas lá está. Mas ele Quando... também trouxe uma questão muito interessante que foi quando ele teve acho que foi um mês, tipo na Jamaica, eu já não me lembro em que país, em que ele se alimentava de uma forma super saudável, porque não havia grandes porcarias ali. Portanto, ele estava num contexto onde cozinhavam coisas maravilhosas, super saudáveis e não sei quê. Ele gostou. Ele gostou e não é que tenha sentido grande falta dos fast foods que há no Ocidente. A questão é, também a vida que nós temos, é difícil, de facto, alimentar-nos bem. Tal como é difícil, se calhar, permitirmos uma semana para fazer o luto da avó. É difícil cuidarmos de nós, porque eu vejo por mim, Rui, e já tenho partilhado isso, as minhas manhãs são para eu cuidar de mim. Não é qualquer pessoa que se pode dar este luxo, não é? De fazer meditação, fazer exercício físico, fazer isto. Quer dizer, são precisas horas por dia, não é meia horinha, não é ir ao ginásio a correr ao fim do dia, não é? E portanto, nem toda a gente tem este privilégio, percebes? E portanto, também eu percebo que há que ter em conta isso, não é? Então, olha, eu para me aguentar e para aturar o meu chefe e para conseguir ser produtiva, nem é 8 horas por dia, tem que ser 10 ou 11, porque é isso que as empresas em Portugal proclamam, blá blá blá. Uhum. Se calhar vou ter que tomar ansiolíticos e antidepressivos e não sei o quê. Pois, e lá É está. que é E um depois às vezes problema. também vejo que é as pessoas dizem, eu não tenho tempo para ter acompanhamento psicológico. Pois, Pois, eu percebo, não é? De facto, é o que tu claro. dizes, quando a exigência é produtividade, 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 Sem eh, dúvida, mas sem é dúvida, questionar essa produtividade, não é? sem Porque eu dúvida. outro dia também ouvi uma entrevista interessante de um, não sei bem o que é que ele é, mas pronto, escreveu um livro. Sim, pronto. És criar autor, pelo menos. É isso, é um autor que é o Eduardo Briceño, ele escreveu um livro que é The Performance Paradox, Ok. em que quando tu estás só, lá está, no caso dele, toca aqui na nossa conversa, mas não está diretamente ligado, depois já explico a parte que está ligada, que é, tu tens de ter tempo para fazer e tempo para aprender. Não Pois. pode estar sempre em modo performance, não dá. Porque ele disse, ele apercebeu-se disso quando teve a experiência de foi nadar para o oceano e apercebeu-se que começou a ser puxado e começou a nadar diretamente para vir para a costa Uhum, e não saía do mesmo sítio. E ele percebeu que teve que se deixar ir e nadar de forma diagonal à costa e depois é que conseguiu sair. ok. E que muitas vezes nós queremos ser produtivos, e aqui lá está essa questão das 10, 12 horas. Eu até posso ser muito produtivo durante 10, 12 horas, um dia. Uhum, uhum. No dia a seguir, eu duvido que essa pessoa seja produtiva nem sequer Claro, 6 ou 7. claro, claro. E o acumular destas situações de ir tapando o sol com a peneira, nós vamos perdendo capacidade, seja a capacidade de ser feliz sem medicação, seja a capacidade de, ao fim de um dia, chegar à conclusão, ok, aquilo que eu fiz foi suficiente. Pois, pois. Porque vamos nos afastando e continuamos a gastar energia a nadar contra a corrente em vez de, ok, hoje já fiz o que podia e amanhã, se calhar, eu consigo acelerar o processo e resolvo tudo à hora que é conveniente resolver. Sim, também vivemos, lá está, numa sociedade onde há muita competição, muita comparação, não é? Temos que ser e ter aquilo que o outro tem, e depois, na verdade, também não sabemos as dificuldades que outra pessoa tem, mas vivemos nestas aparências em que temos que ser iguais aos outros, mas sem saber que também há problemas do lado de lá, não é? Sim, E isto é uma autoexigência brutal, e portanto, em vez de nos focarmos em nós e validarmos a nossa natureza e vivermos o melhor possível com a nossa natureza, quer tenhamos diagnósticos apurados ou não,
estamos sempre a olhar para o outro e a querer ser como o outro e a querer, sei lá, que nos admirem como admiram o outro e que depois está tudo na nossa cabeça, porque. Não, eu uma vez estava a admirar o carro de uma pessoa que vivia relativamente perto de mim e estava a conversar com um amigo que o conhecia melhor do que eu e disse: É, pá, ganda carro. E ele: Gostavas de ter aquele carro? Gostava. E gostavas de passar o tempo que ele passa com os filhos dele? Ah, E eu: pois, Não sei, ele passa muito pouco tempo. E eu: Então pois. está bem, ele que ficou aquele carro, Exato. eu Ele prefiro vai. passar mais tempo com as minhas filhas. Exato. Leva a bicicleta que eu. E Exato. são escolhas. Ele Claro. está certo e eu estou certo. Claro, desde que cada um seja coerente com as suas prioridades, está tudo Sim, bem. sim, O sim, sim. problema é que é quando somos incoerentes connosco e tentamos ir atrás dos outros e imitar os outros, não E, é? e sacrificar por um sonho que não é o nosso. Exato, sim, sim. De facto, não é nosso. Enfim, Então, acho que já percebemos, não é? exato. Que podemos ficar felizes com o diagnóstico, mas não Podemos. parar aí. Mas ao Mas não mesmo parar. tempo, de que ponto, até que ponto é que eu tenho que ter um diagnóstico para me aceitar? Exato, exato. É exatamente. É mesmo isso. Até que ponto é que precisa? Até porque há coisas que eu acho que nunca vamos saber, nunca vamos Não conhecer. vamos. Mesmo no nosso corpo, não é? Porque é que eu hoje estou com esta dor aqui? Então há pessoas que passam o dia a analisar e porque é que eu estou com esta Sim, dor eu aqui? costumo ir para esse sítio. Ainda ontem Pronto, tive enxaqueca e comecei, ok, foi do que eu comi, foi da ida ao ginásio em que fiz mais do que devia, foi, se calhar não dormi tão bem, eh, será que ando com mais stress? E depois começo, lá está, eu já estou estressado e a cabeça, em vez de descansar, não, está a procurar a solução, não é? exatamente, exatamente. E isso estressa ainda mais. Uhum. Então, aquilo que melhor faz, em vez de ser interpretar e tentar perceber, porque há coisas que a gente nunca vai perceber. Eu não sei porque é que hoje estou com dor de cabeça e não tive ontem e não vou ter. Não, há coisas que a gente não sabe, nem vai saber. É simplesmente cuidar, não é? Então, se hoje estou com enxaqueca, pá, vou ter que ficar em casa, vou cuidar, vou estar mais silêncio, estás a ver? Mas isto é difícil, nós Sim, eu posso dizer que cuidar adormeci às 8h30. da noite. Uhum. Olha que bom. E conseguiste depois dormir? Consegui, consegui, consegui. Ai, que Mas, maravilha. mas ainda com, lá está, de vez em quando ainda havia assim uns acordantes que né, a coisa foi Pois, passando, mas pois. lá está, eu já sei que estas enxaquecas eu tenho que largá-la, deixá-la Deixá-la de- viver o que tem a viver. deixá-la viver. Eu lembro-me quando tinha, quando tinha borbulhas, quer dizer, ainda de volta e meia ainda me aparecem, não é? Mas eu lembro-me de me É dizerem. da tua juventude de espírito. Rebenta lá essa borbulha, não sei o quê. E eu dizer, tá, não, a borbulha tem uma duração de vida, que é, ela tem que crescer até o seu exponente máximo e depois vai-se embora. Não se preocupem, que ela não vai cá ficar para sempre. Mas era porque eu Ela tem mais que tinha a fazer. panca de ficar marcada na cara, estás a ver? Hum. Por causa das borbulhas, quando a gente rebenta muito aos pontos negros, depois fica com buracos na cara. E eu tinha medo que isso me acontecesse, sabes Ah, lá? sim, as pessoas quando veem aquelas, então, isto agora vai ser bonito, aquelas com pus, dizem, ai, deixa arrebentar. É, aquelas amarelas ou Yeah. verdes, não é? Eu Uhum. disse, pá, deixa lá estar que ela vai desaparecer. Como acabar bem o episódio? Falar de pus. Exato, de borbulhas. Então Ai, vamos Jesus. acabar de uma forma mais positiva, que é, lembrem-se que dia 26 de outubro já têm Exato, onde estar, exato. que É é isso. connosco, não ousar Connosco, crescer em Miraflores, e se puderem também antes fazer a caminhada no Parque fixe, do melhor Jamor. ainda. Assim estamos todos na palheta e na galhofa, que é o que a gente Sim, senhor. gosta. E mais Pronto. alguma coisa? Não é só. Ai, sou eu que tenho que parar hoje. Hoje és tu. Então vá, beijinhos. Beijinhos, adeus.